Porque o trabalho por si só deveria entregar tudo isso. Mas o fato é que na prática não entrega tudo isso. Porque acaba sendo uma escolha, às vezes, excludente. Eu tenho que trabalhar, logo não vou ter, eu não vou dedicar muito tempo a aquele cafezinho, aquele almoço com um colega, a frequentar um evento ali daquele andar, o evento da empresa, porque tem que entregar. E aí você entra num círculo onde poucas pessoas vão acabar tendo, sim, muita profundidade, muito conhecimento das suas realizações, tá? Mas, infelizmente, muitas pessoas vão carregar só uma percepção distante de você. E sem uma percepção mais próxima, você não tem, de novo, confiança e segurança. E a gente acaba validando, a gente acaba indicando, a gente acaba recomendando pessoas que a gente se sente mais segura e pessoas com as quais a gente tem confiança. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais um episódio do Relaciocinando, a segunda temporada do podcast que fala sobre gente que gosta de gente. Colocar as pessoas no holofote ao invés de somente as marcas, os produtos, por que não falar das pessoas que fazem a roda girar? Diretamente dos estúdios da InStore, nosso novo parceiro, nosso novo patrocinador, que quando viu que a gente falava basicamente com as mesmas pessoas, sugeriu essa parceria tão bacana e ajuda a gente a acolher convidados que a gente vai trazer aqui, como o Marcelo hoje, que está na minha frente, que eu já vou mostrar para vocês já. A InStore que trabalha com produção de podcasts corporativos, conteúdo para rádio indoor, playlists web. Já ouviu falar de rádio indoor, Marcelo? Já ouvi já. É muito interessante. É um baita mercado. E é engajamento, basicamente, né? Pessoas que estão dentro da companhia, ouvindo o que a companhia pode falar para eles de uma forma completamente diferenciada, né? E principalmente engajamento pela geração de conteúdo. Muito bom. Se você ainda não conhece o trabalho da InStore, dá uma olhadinha aqui no Instagram deles, dá uma fuxicada lá, manda uma mensagem. Acho que vocês provavelmente vão gostar. Marcelo Miyashita. É um prazer receber você aqui. Acho que eu posso falar muito mais sinceramente com o meu público que está olhando. É meu professor de tempos atrás. Rapaz, foi 2 vezes meu professor, tanto quanto professor de marketing, quanto professor de marketing de relacionamento e networking, que é o tema que traz você aqui hoje, certo? Exatamente. Eu estava contando nos dedos, acho que faz uns 20 anos que eu fui ser professor, rapaz. Essa parte a gente não precisava ter dito pra ninguém, mas eu não vou cortar, vamos deixar assim mesmo, que pelo menos a gente justifica os cabelos brancos da gente. Mas eu quero dizer que é um baita orgulho, viu? Que eu bom. Sempre, olha, eu valorizo e priorizo e tenho um carinho especial pelos meus alunos, principalmente meus alunos daquela época. Né? Lembro de todos com muito carinho, e quando eu acompanho a carreira deles, eu tenho a oportunidade de fazer isso com muitos, inclusive, e vejo eles realizando, vejo eles colocando projetos em prática, tudo. Pô, eu fico orgulhoso pra caramba. Ai, que bom. Você sabe que eu tava contando pra minha esposa esses dias uma história que eu lembrei, que foi naquela época ainda da Casper Libero. Que ano que era aquilo? 2002, 2003, mais ou menos. Eu fui assaltado e levaram o meu celular. E eu nunca gostei de trocar de número, justamente porque eu sempre coloquei na minha cabeça que, né, como um bom marqueteiro e publicitário também, que o número da gente, uma vez gravado, uma vez marcado, anotado, tipo, poxa, você tem que começar um trabalho todo de novo pra, né? E eu olhei e falei, cara, agora que eu vou ter que trocar de número, porque naquela época não tinha portabilidade, eu vou precisar fazer algum trabalho de falar pras pessoas que meu número é outro. E eu não sei se você vai lembrar disso, mas eu fiz um CD no qual eu gravei várias músicas dentro dele e coloquei, se eu não me engano, onde é que eu coloquei aquilo? Eu fiz um site e mandei pras pessoas que o Telefil, que era o meu apelido na época, né, o Fio. E aí eu fiz Telefil, o novo número do Felipe, e aí coloquei tal, não sei o quê. Coloque seu nome e seu endereço aqui que você receberá um CD e não esqueça de anotar os números, tal, etc. E eu lembro que uma das pessoas para quem eu tinha mandado é você, e você ainda falou sobre isso em aula depois para outros alunos seus, né? Lembrei, rapaz, o Telefil, incrível isso. Eu tenho até hoje, inclusive, uma caneca sua, que tinha lá o nível de café. Da Arte pela Arte. Da Arte, nossa, tá ali na minha prateleira, na minha cozinha, junto com as xícaras, assim, às vezes quando eu pego ela para tomar, eu lembro de você.
você. E as pessoas falavam assim, cara, você mandou pra mim um CD que tudo bem, tinham várias músicas, mas a primeira faixa era uma faixa de mais ou menos 16 minutos só de você falando. E eu ouvi os 16 minutos. Acho que aí eu já devia ter uma ideia mais ou menos de que poderia um dia, quem sabe, vir um podcast, né? Porque hoje eu não falo 16, eu falo 1 hora. Pois é, Telefil. Cara, você ativou uma sinapse que estava assim, escondida na minha mente. Por isso que é bacana reencontrar aluno. Pô, cara, é incrível. Bom, é incrível. A gente tem um momento aqui que eu chamo de momento recrutamento, mas também gosto de chamar de talent acquisition, porque tá na moda agora, né? Eu recebi seu currículo aqui e, como todo episódio, a gente vai começar dando uma passada no seu currículo para depois efetivar você para essa conversa. Qual é o seu nome? Marcelo Miyashita. E você atua hoje onde? Aliás, para escrever é mais complicado que para falar, porque tem o M, tem o I, tem o Y e tem o A. Eu sou empreendedor, tenho a Miyashita Consulting desde 98, rapaz. É 98. muito tempo. Eu comecei minha carreira como publicitário, depois eu fui migrando para a área de planejamento, e aí quando eu abracei planejamento foi uma coisa natural eu empreender uma consultoria, transformando uma agência em consultoria. E aí comecei a entender formatação de projetos, venda de projetos na área de marketing e tudo, e aí eu fiz toda a minha história. Nossa. Foi aí que eu virei seu professor, inclusive. Aí sim, e aí eu ainda estou vendo aqui no seu currículo que você entrou pro Hall da Fama da Academia Brasileira de Marketing. Quando eu vi isso aqui, o currículo quase brilhou. Assim, falei, caramba, existe um Hall da Fama da Academia de Marketing. Existe a Academia Brasileira de Marketing, que é bem interessante, reúne aí a nata, é um movimento do Francisco Madia, que vale a pena você entrevistar, você conhecer. Tá? Ele é um mega hub a gente vai dentro desse mercado de marketing. Né? E aí conecta várias pessoas, várias personalidades nesse meio. Como eu não sou dessa época, eu sou da época anterior, né? O mercado era consideravelmente menor, tá? do que é hoje, né? Mas tem muita gente nova entrando também na Roda da Fama. É bem bacana. Poxa, eu realmente não sabia. Eu sou publicitário e não sabia disso. E você é professor de marketing em programas de MBA, pós-graduação, cursos executivos, incluindo aí a FIA, né, Fundação Instituto de Administração, que é uma instituição muito renomada, né? Palestrante em marketing, serviço de relacionamento, colunistas em várias publicações, isso porque eu li só a metade aqui do seu currículo. Tá corretas essas informações? Tá correto. E nos últimos anos eu centrei a minha atenção, obviamente, minha atividade como professor, como palestrante, dentro dos meus produtos, dos nossos serviços, né? Então a gente realiza vários cursos na área de marketing, treinamentos, cursos que são realizados em edições abertas e edições também fechadas. Semana passada eu entreguei o evento de curso treinamento número 519. 519. Para ter uma ideia, tudo presencial. Mais de 8.600 pessoas formadas, né, em assuntos extremamente nichados, né, que é o assunto de marketing orientado à geração de negócios. Sim. E é o meu flow, é onde eu caminho há muitos anos dentro desse desenho, que nada mais é do que a entrega dos projetos que a gente vem desenvolvendo, só que num outro formato, podendo capacitar mais gente e podendo aí exercer a minha atividade como professor, que é uma atividade que eu gosto muito. Além disso, tem minha atividade como palestrante, né? Isso vem antes mesmo de virar professor. Oh, que bacana. Até para eu explicar para o público por que eu achei uma conexão tão legal trazer você hoje aqui para participar desse papo. Me diz uma coisa, quem são normalmente os alunos que te procuram para o curso de marketing, relacionamento e networking? Pois o assunto principal que a gente trabalha é o assunto marketing de relacionamento. E aí tem que fazer um parênteses, né? Marketing de relacionamento é um conjunto de ferramentas e técnicas para você gerenciar performance na carteira de clientes. Okay. Né? Ou seja, como é que você gera mais negócios, mais vendas, mais indicações com a sua base de clientes atendidos. E tem técnica, tem tudo isso. E chama marketing de relacionamento. Fruto desse projeto, que se tornou clássico, tem matriz, etc. Muita empresa aplica até hoje, isso me deu muita visibilidade, deu prêmios, tudo. Em 2003, há 20 anos, eu lancei um curso
sobre isso, né, chamado Curso de Gestão e Marketing de Relacionamento. Para ter uma ideia, esse curso teve até hoje 140 edições realizadas. Senhor, tudo presencial. Tudo presencial, 140. É o curso de marketing mais aplicado no país. Não tem outro igual presencial nesse formato, com tantas repetições. Sim. E só que o assunto, o tema, a palavra, a frase, marketing de relacionamentos traz N leituras. Principalmente para quem está mais sensível ao tema relacionamento. Sim. Né? E sem querer a gente começou a receber muita demanda de pessoas que na verdade não queriam entender de como melhorar o relacionamento com essa carteira de clientes. Queriam entender como melhorar o seu próprio relacionamento. Okay. A partir de uma ótica complementar à ótica aí de recursos humanos, que é a ótica de marketing. E como eu tinha esse produto, né, e tenho até hoje, as pessoas se inscreviam nesse curso. Né? Eu percebia que não tinha muito o perfil, sabe? Aparecia pessoas da área interna, pessoa do administrativo, pessoas do recursos humanos. Falei, pô, esse pessoal não está na linha de frente do negócio. E nitidamente, né? Você percebe a diferença. Poxa, né? Vida, né? Mas era muito válido para eles. Até que um dia apareceu um casal, isso já lancei em 2003, 4 anos depois apareceu um casal, em 2007, para fazer o curso. No começo não participaram muito, da metade pro final participaram pra caramba, e no final vieram me agradecer. E aí eles falaram, pô, professor, não era bem o que a gente imaginava, mas no final das contas valeu bem a pena, porque tem muitas coisas que são aplicáveis para o que realmente a gente queria. Mas casal mesmo ou só um homem e uma mulher juntos? Então, rapaz, eu só descobri que era um casal no final, na verdade, né? E eles... Mas eu fiquei assim, mas como assim não era o que vocês imaginavam, né? Eu fiquei com aquela pergunta, pô, será que não lê programa? Existe um negócio chamado programa do curso. Né? Eu assim, não, professor, é que nós, na verdade, somos noivos. E aí estamos aí à procura de orientações para esse processo, né, frente ao casamento, e a gente, procurando alguns assuntos, a gente encontrou o assunto, e quando a gente está sensível a um assunto, a gente lê mais a palavra do assunto, ou seja, gestão e marketing de relacionamento apareceu grandão, né, do que efetivamente o nome do curso todo. E a gente veio. Meu Deus. Escrevemos tudo. No final das contas, valeu a pena, professor, porque eu tenho empresa também, um monte de coisa a gente não faz, aí ela também tem empresa, um monte de coisas que o senhor recomendou, tudo, inclusive a matriz tal, ela não aplica, a gente vai aplicar também, mas também funcionou para o nosso lado, né? Pessoal, empreendedor, e no caso dela também empreendedor, mas também interno. Falei, como assim? Cara, mas dentro de 140 apresentações, você vai ter sempre alguma coisa muito fora da caixa, né? Pois é, e aí eu comecei a conversar com as pessoas que estavam fora da caixa, ou seja, que não tinham perfil, tinham feito curso e tal. Comecei a ligar para elas, e aí, conta para mim, né, por que você foi parar num curso de gerenciamento de carteira de clientes com foco em performance comercial, né? E aí eles foram, eram pessoas do financeiro, pessoas do administrativo, pessoas de recursos humanos, pessoas da área de produção, né? E aí eles foram entregando, né? Não, na verdade era bem isso mesmo, a gente queria melhorar o nosso lado interno, pessoal, tudo. Falei, e valeu a pena, valeu o quê? Valeu isso, valeu. Na 10ª ligação, porque a gente usava telefone para falar com as pessoas antigamente, eu já estava com o programa do curso pronto. E aí, como empreendedor, como profissional de marketing, né, vocês sabem, né? Quando o mercado tem uma demanda, ela se ocupa, ela se localiza, ela busca ser atendida pela oferta que tem disponível, se adaptando para. Né? Ou você pode entender isso como oportunidade e para isso você desenvolver um produto específico para. Uhum. E aí eu entendi que eu poderia colaborar, né, com a busca pessoal e individual das pessoas, entregando esse lado de marketing mais orientado às relações pessoais no ambiente profissional. Tempos depois eu descobri que isso chamava networking.
né? E aí, como professor de marketing, falei, poxa vida, há mercado, há demanda para lançar um curso de networking. Eu tenho um curso de networking, 98 edições, lançado em 2007. Olha que coisa. Maravilha. Não é um curso de coaching, não é um curso de recursos humanos, é um curso de marketing aplicado para uso pessoal, no ambiente profissional, pelo viés, pela metodologia de relacionamento, que foi adaptada, né, para esse contexto. Como professor, eu teria que levar uma visão lógica, racional, construtiva, né, dentro de um programa para entregar essa visão para os meus alunos ou para os interessados. E aí eu fui construindo e concebendo um método, uma lógica, um guia, um passo a passo de como você pode melhorar e trabalhar suas relações profissionais, seja com o objetivo de conquistar mais mercado, por indicações, venda, geração de negócios, ou seja, para melhorar a sua performance dentro de uma ótica corporativa, interna, carreira, gestão de relações que são importantes para o seu crescimento profissional, etc. Sim. E foi aí que eu comecei a colaborar com esse mercado, né? Entregando esse outro viés. E é por isso que eu estou aqui, inclusive. Sim, exatamente. Mas que maravilha de imaginar que tem pessoas que caem de paraquedas porque estão, na verdade, buscando proativamente, em alguns lugares inesperados, a solução de problemas que elas identificaram que existe, né? Isso acontece até hoje. É maravilhoso, né? Isso. Imagina, né? Não, por que você, casal, veio fazer? Não, porque eu quero ver se eu consigo começar a convencer ela das coisas que eu preciso. Eu preciso começar a vender melhor para ela. Não, muito legal. Um dos posts mais compartilhados e visualizados do Relaciocinando, por muito acaso, foi o post do 3º ou 4º episódio da primeira temporada, e era duas frases estáticas. Então não tinha a pessoa falando de verdade em vídeo, e estava escrito alguma coisa do tipo: a gente não foi treinado para ter um relacionamento muito fácil com pessoas que têm uma personalidade oposta a nós. Alguma coisa nesse sentido, que se eu não me engano foi a Daniele Lopes que falou. E aí a gente postou essa frase sem perceber que, na verdade, essa frase tinha uma dupla interpretação. Ela poderia, sim, passar a impressão de que a gente está falando que o relacionamento é amoroso. E a gente não tinha se ligado nisso, né? Quando a gente viu esse post, foi subindo, sendo compartilhado. O que está acontecendo, né? E aí, quando a gente leu direito, a gente olhou e falou, cara, as pessoas que estão realmente compartilhando isso, elas estão entendendo como relacionamento amoroso com uma pessoa de personalidade oposta à nossa, né? Que dizem que o oposto se atrai e tal, etc. Que no final das contas a gente sabe que não é bem assim. E foi muito divertido ver esse tipo. A gente deixou, né? Quer compartilhar? Compartilha, afinal de contas, o podcast vai ganhando nessa, né? Mas depois a gente olhou e falou, a gente precisa ter um pouco mais de atenção na forma como a gente coloca a informação, porque até isso, às vezes, dessa vez jogou a favor. Mas às vezes pode jogar contra, né? É uma frase que você olha e fala, gente, como que isso aconteceu? Como você chegou onde chegou, né? Aqui no podcast a gente faz o crachá da firma. Todo mundo que participa, a gente tira uma foto em tempo real com a nossa câmera instantânea. E enquanto isso acontece, você quer tomar um café? Gostaria, claro. Por favor, vamos tomar um café para celebrar essa nossa conversa. Opa. Aliás, é o primeiro podcast que eu vou ganhar um crachá. Todo mundo que vai sair daqui sai com seu crachá personalizado, com seu nome, com sua foto, e é um prazer depois olhar e falar, cara, quantos crachás será que a gente já distribuiu, né? Eu vou pedir para você segurar essa plaquinha que fica aqui atrás de mim, para que a gente possa ter o logotipo da nossa... Então, enquanto a nossa fotinho revela aqui, deixa eu te falar, foi justamente por isso que eu chamei você aqui, porque eu achava que existe dentro dessa esfera do networking uma possibilidade que eu acho que poucas pessoas acabam pensando, e aí a gente olha e fala, qual é o tamanho das pessoas que realmente... fora da caixa, que enxergaram oportunidades dentro do seu curso, né? A grande maioria, a grande massa, eu imagino que sejam as pessoas buscando aumentar a sua carteira de clientes, aumentar o seu alcance como empreendedor, mas a pessoa que é colaboradora dentro de uma empresa,
que o trabalho dela é basicamente percorrer essa jornada que a própria empresa às vezes já ajuda isso a acontecer, mas que ela pode subir, ela pode chegar cada vez mais longe, etc. E aí ela lembra que relacionamento é uma palavra-chave. Né? Networking, ao pé da letra, se a gente for traduzir, a gente está falando de um trabalho de construção de rede, né? E aí a pessoa olha e fala, não, aqui dentro eu não tenho nada disso, eu não tenho essas possibilidades aqui dentro. E aí é que ela se engana, pelo menos é onde eu imagino. Como é que pode acontecer essa construção de um relacionamento dentro de uma empresa por um colaborador que está ali, analista, sentado naquela cadeira, pensando, vou subir cada vez mais, vou virar especialista, gerente, coordenador, diretor, supervisor, e utilizar dessas habilidades-chave para poder ter uma carreira ainda mais tranquila, mais fluida lá dentro? Olha que interessante. Primeiro a gente precisa entender melhor o que é uma coisa e o que é outra. Tá? Relacionamento é uma habilidade, é uma prática humana, tá ligado à sociabilidade. Networking, muito rapidamente eu conceituo, o networking é a busca do relacionamento em escala para atingir objetivos. Ok. Seja mercadológicos ou seja profissionais. Mercadológico, a empresa ela tem como objetivo conquistar mais clientes, vender mais, né? E também tem como objetivo buscar fechar mais acordos, parcerias, apoio, patrocínios, para assim conseguir viabilizar a sua entrada, o seu movimento empreendedor. Isso é mercadológico. Agora, corporativo, você tem dois objetivos também, que é crescer dentro da organização atual, e o outro, ou seja, a promoção, né, a autopromoção e a promoção mesmo de posições, e o outro objetivo é o emprego. Seja um novo emprego ou seja um emprego em outra empresa, em outro setor. E aí, nesse sentido, torna-se fundamental você saber promover o teu conteúdo, as tuas realizações, as tuas técnicas, os teus goals. Isso é fundamental, tanto para vender para fora como para vender para dentro. Só que nessa venda para dentro, né, vender para fora, você tem outras ferramentas para serem utilizadas. Você tem a propaganda, a marketing digital, geração de leads, etc. Vender para dentro, você não tem essas outras ferramentas. Vender para dentro, você tem o seu trabalho. O seu trabalho, sim. Né, os seus projetos, seus cases, que é uma outra coisa que poucos profissionais buscam orientar o seu crescimento profissional, a formatação de cases. E você tem um outro lado que é justamente networking, né? Ou seja, eu consegui construir laços ou redes de relacionamento com confiança e segurança. Porque num ambiente competitivo, ou se você busca crescer em escala, crescer mais do que o orgânico, o natural, se você busca alavancar isso, você tem duas tarefas. Uma, você tem que trabalhar mais. Uhum. Não tem jeito. Né? Tem que trabalhar mais, tem que entregar mais, tem que realizar mais. A outra é você otimizar a percepção desse excesso, que é positivo. Né? Ou seja, mais pessoas precisam ter contato com as tuas realizações, com as suas conquistas, com o que você está fazendo. E aí entra numa questão que às vezes é excludente para algumas pessoas. Se eu me dedico muito ao trabalho, eu acabo não conseguindo me dedicar muito à construção de relacionamentos no meu ambiente interno. Sim. E aí você acaba entrando no mesmo vício que é o vício do empreendedor, o vício do vendedor, o vício do profissional que busca mercado. Empreender é uma atividade solitária. Nem me fale. O trabalho técnico com foco e dedicação também é uma atividade solitária, por mais que você esteja num ambiente coletivo, ou seja, você acaba tendo pouco tempo para construir relações com as pessoas ou com pessoas diferentes ali da sua baia, do seu andar, com os mais próximos. A questão é que todo esse esforço do trabalho, né, que tem que ser extremamente valorizado, também precisa ser otimizado para que mais pessoas no seu ambiente te reconheçam, te identifiquem e te valorizem pelo que você faz a mais. Perfeito. Ou faz com foco. E aí entra o segundo trabalho, que é você buscar construir relações com mais pessoas, para que você consiga com essas pessoas
confiança e segurança. Quando a gente não constrói relações com mais pessoas dentro do ambiente de trabalho, pega uma corporação com vários andares, várias unidades, vários departamentos, às vezes a pessoa ela passa ali totalmente isolada, muito tempo. Eu conheço tal, aquela pessoa, mas nunca conversei com ela. Ou seja, se eu não conheço a pessoa, como profissional eu já ouço falar um pouco, porque o trabalho comunica, né? Nem todo trabalho comunica, também tem isso. Né? Eu começo a entender essa pessoa e aquela pessoa começa a ser, para mim, mais segura e logo mais confiável. Então, é uma conclusão que às vezes não é justa, né? Porque o trabalho por si só deveria entregar tudo isso. Mas o fato é que na prática não entrega tudo isso. Porque acaba sendo uma escolha às vezes excludente. Eu tenho que trabalhar, logo não vou eu não vou dedicar muito tempo a aquele cafezinho, aquele almoço com um colega, a frequentar um evento ali daquele andar, ou evento da empresa, porque tem que entregar. E aí você entra num círculo onde poucas pessoas vão acabar tendo, sim, muita profundidade, muito conhecimento das suas realizações, tá? Mas infelizmente muitas pessoas vão carregar só uma percepção distante de você. E sem uma percepção mais próxima, você não tem, de novo, confiança e segurança. E a gente acaba validando, a gente acaba indicando, a gente acaba recomendando pessoas que a gente se sente mais segura e pessoas com as quais a gente tem confiança. Logo, é um trabalho que precisa caminhar em paralelo, com o mesmo foco. Claro, com dedicação de tempo diferente, mas não pode deixar de ser feito essa atividade de networking. Então, quando eu comecei a entregar essa visão, que é uma visão de marketing. Sim, uma visão de marketing. Uma visão de negócio, eu percebi que eu podia colaborar muito com o mercado de recursos humanos, com o mercado dos profissionais que se dedicam a esse olhar de gente, de pessoas, das pessoas e suas relações entre elas, ou seja, a liderança, mas com uma ótica de marketing. Networking é uma visão orientada da prática de relacionamento, que quando você não tem essa visão orientada, ela é deixada como algo consequente, algo que corre solto. É importante? Claro que é importante. Tudo que a gente faz com foco, a gente faz com mais performance, a gente faz melhor. Logo, se você consegue levar essa visão, esse ambicionar, mas sob uma ótica positiva, eu não enxergo a palavra ambição como uma coisa ruim, negativa, tudo é o jeito como você trabalha, assim como o network, assim como a construção de relações, né? E aí eu comecei a colaborar com esse mercado, com essas pessoas, com essa demanda, e é um assunto que me traz muita gratidão, porque uma coisa é você ajudar empresas a realizarem os seus números. Sim. Né? Dá também uma satisfação. Outra coisa é você conseguir ajudar pessoas, né, a realizarem os seus objetivos. Às vezes alinhados com a empresa, às vezes não alinhados com a empresa, mas sim com seus objetivos intrínsecos. Isso também dá uma satisfação enorme. Eu comecei a prestar mentoria para pessoas em função disso, dentro do método de networking. Né? O que aumenta mais ainda o meu prazer. Mas eu tenho muita ciência que não é o meu, não é a minha abordagem principal. Eu sou um cara de marketing, eu sou orientado a marketing, né? O que eu fiz foi simplesmente ajustar dos vários projetos que a gente tem para atender essa demanda, essa necessidade que é válida, é real e é necessária. Caramba, eu queria que a gente tivesse tido no episódio que a Mariana com Y participou, você sentado do lado dela. Que enquanto ela fala que a gente tem que perseguir a felicidade de forma positiva mesmo dentro do trabalho, porque dá para ser feliz trabalhando, ao mesmo tempo isso não é apenas mérito de uma pessoa só, e sim de uma construção de conexões também, né? Cara, isso daria um jogo muito legal. Uma pena que cada um de vocês veio em separado no nosso programa. Tem uma questão que é muito importante, o trabalho é coletivo. É coletivo, exatamente. A vida profissional é coletiva.
E às vezes a gente se distancia um pouco disso. É por isso que eu tenho tanto medo de que o trabalho remoto acabe ajudando um pouco, e nada contra o trabalho remoto, mas acabe ajudando um pouquinho a ficar mais difícil você conseguir utilizar desse coletivo para, né, acender coisas dentro do seu caminho, né? E aí, sendo coletivo, torna-se necessário você desenvolver habilidades sociais no seu ambiente de trabalho. Sim. E relacionamento é a construção de laços de confiança e segurança é uma habilidade, né, que depende de práticas diárias, depende de proximidade, depende do fornecimento de tempo, depende de bom clima organizacional. Algumas variáveis não estão na sua mão, mas a variável tempo, né, e a variável proximidade pode estar na sua mão. Né? E realmente, quando você vai pro trabalho à distância, isso acaba ficando um pouco complicado, mas nada que você não possa resolver também. A proximidade que eu me refiro não é a proximidade necessariamente física. Né? Às vezes você tem um colega do seu lado e ele é extremamente distante no sentido de, cara, eu não sei quem ele é. Eu não sei o que ele faz. O que ele faz assim, o que ele pensa, né? Para quem ele vota, sim, o que ele acha das coisas, porque quase não há tempo para a gente se conhecer como pessoas, como gente. A gente se conhece como executor dentro de uma linha de comando, dentro de uma sequência de projetos ou de entregas. Eu o conheço como um prestador de serviço. Cara, e às vezes está do meu lado. Né? Claro que eu vou construir uma reputação frente a essa característica técnica da pessoa. Mas, de novo, se eu tiver duas pessoas com o mesmo padrão técnico, só que com uma pessoa, por alguma razão, há mais proximidade, empatia, diálogo, reconhecimento, confiança e segurança, e eu tiver a oportunidade de indicar ou de promover, né, e eu só posso escolher por uma questão organizacional eu vou escolher aquela pessoa que é mais próxima. Muito bom. E eu sei que dentro disso tudo, o mais importante é o mapa astral, né? Não, brincadeira. Brincadeira. Temos aqui o seu crachá. Você está efetivado a participar do nosso papo, que já está acontecendo e está rolando muito. Obrigado. Fica à vontade, ele é seu, tá? Vamos quebrar um pouco essa visão do marketing e que ela é exatamente mais séria por precisar ser mais séria. E eu quero te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo quer fazer. Por que o puxa-saco chega mais longe numa empresa? Olha que coisa... Que habilidades ele tem? Que coisa interessante. Algumas pessoas têm preconceito com relação à palavra networking, tá? Justamente porque associa a essa prática infelizmente, a quem mais pratica. Uhum. A gente falou até agora do cara que é competente, do cara que é técnico, do cara que estuda, trabalha, entrega, do cara que sua, do cara que tem mérito. Ok. Né? Mas convenhamos, numa disputa corporativa, numa vida corporativa, nem todo mundo tem, ou sabe que tem, ou tem consciência que tem essas qualidades, essas competências. Né? Em particular, algumas pessoas com um viés, talvez, moral, não tão bem construído. Essas são as primeiras a perceberem que, poxa vida, né, não sou tão bom para isso, né, do que aquele cara, ou do que aquele cara, ou do que aquelas pessoas. E aí essa pessoa, ela começa a trabalhar, até por uma questão de autossobrevivência, né, a construção da sua história dentro do ambiente corporativo usando as ferramentas que tem. E muitas vezes é a ferramenta do relacionamento. É a ferramenta de buscar construir esses laços de confiança e segurança, apesar de não ter um bom nível de entrega. Uhum. Tá? E aí cria-se aquela percepção pejorativa. Né? Não vou fazer isso porque quem faz isso é porque realmente não é bom. Tá? Também tem. Agora, é um pecado para o cara que é bom, para o cara que tem um padrão elevado de entrega, não aprender,
Não com Aspone, né? O assessor de porcaria nenhuma, né? Pra não falar outra coisa, certo? Mas não aprender e não desenvolver esse outro lado. Porque também capitaliza. Caramba, se capitaliza, infelizmente, para quem não merece, imagina para quem merece. Então muita gente carrega essa visão negativa de network, né? É construir relações em função de interesse, né? Em função de conchave, em função de acordo. Né? Essa, infelizmente, é um viés, mas não é o único. No desenho, na condução de uma carreira, você tem vários olhares. E, obviamente, esses olhares têm que respeitar alguns pilares, o que não significa que sejam respeitados. E isso faz parte do jogo, infelizmente. Né? E tem pessoas que, infelizmente, jogam isso muito bem. O meu objetivo e o objetivo de muitas pessoas é entregar e apresentar para as pessoas que não jogam esse jogo, porque jogam o jogo do trabalho, né, das realizações, dos projetos entregues, etc. Né, como trabalhar essa outra habilidade, que é o relacionamento, mas não simplesmente com uma ótica de boa convivência, né? Mas com objetivo, com aquele olhar que o marketing acaba entregando. Só entrando e abrindo um pouquinho do nosso método, é fundamental a gente conseguir construir os chamados networking ou as redes. No caso, se você busca clientes e negócios, a sua rede de acesso, Sim. Ou seja, conexões para que te coloquem dentro de contas, empresas, etc. Dentro do ambiente onde você já está inserido, é importante você construir duas redes. Uma rede chamada rede de apoio, outra rede chamada rede de proteção. Né? O que são isso? São pessoas que podem te apoiar, te validar, te indicar, te promover. É a sua rede de apoio. Tá. E num grupo menor, as pessoas que podem te defender. É a sua rede de proteção. O Aspone, ele só faz isso. Porque ele rapidamente entendeu e pratica isso até hoje. Ou às vezes nem entendeu, né? Ou às vezes nem entendeu. Mas é natural. Mas ele faz isso. Né? O que é um pecado é que o cara, trabalhador bacana lá, tá tudo mais, não faz. Deixa correr solto. Como se a própria reputação, né, o reconhecimento levasse a isso. E infelizmente muitas pessoas inclusive conduzem o seu crescimento profissional, que tem que ser baseado dentro do ambiente empresarial, no organograma, tem que ser baseado também numa visão vertical de promoções, né? Precisa também conduzir sobre essa ótica. Né? E trabalhar essa rede de apoio, essa rede de proteção, até para se proteger. Aí estamos falando de um ambiente muito mais competitivo, cruel, etc., né? De pessoas que não têm boas práticas. Sim. Então, quando a gente fala em networking, a gente fala mais de uma preocupação que todo bom profissional precisa colocar em linha, né? Para performar melhor. Não, e depois que eu fiz uma formação também em coaching e avaliação de personalidades, etc. Aí você tem toda aquela ferramenta de DISC, assessment, né? Você vai entendendo um pouco mais sobre as personalidades e ficou muito claro que talvez e acho que é sempre bom colocar que nenhum tipo de personalidade ela é errada em relação à outra, né? Toda personalidade tem seus prós e tem seus contras, mas você tem uma nítida noção de que quem tem que buscar o relacional, que aí você tem, por exemplo, dentro de um DISC, por exemplo, você tem o dominante e você tem o analítico, que são pessoas que não dominam muito bem as relações pessoais, né? Ao contrário do influente e do o outro lá que é o S, que eu esqueci agora, que eles têm isso já carregados dentro de si, né? É mais difícil para eles buscarem essa competência,
do que os outros dois terem que buscar competências analíticas e competências executadoras. Então, acho que fica cada vez mais claro que o quão importante é você ir atrás desse desenvolvimento se você é uma pessoa que se vê não tendo muito dessas características, né? Eu imagino que uma pessoa hoje que trabalha, não, eu prefiro trabalhar na minha, eu prefiro trabalhar mais sozinho e etc. Ele vai vendo aos poucos que nem tudo que chega para outras pessoas chega para ele. É mais ou menos isso, né? Acho que você começa a perceber a importância que tem uma característica como essa, né? Uma habilidade como essa, certo? Como a gente começa, isso vale para qualquer carreira, a gente começa executando funções operacionais e específicas, né? É natural que nos primeiros anos do nosso crescimento profissional a gente seja avaliado e bem recomendado pela sua capacidade de entrega operacional. Sim. Né? Somos operacionais. Até que um dia, em função desse mérito operacional, você acaba sendo promovido a alguma função de gestão. Seja uma coordenação, uma supervisão, uma gestão de subárea, você acaba assumindo uma frente. E aí você precisa, a partir daí, começar a desenvolver outras habilidades gerenciais, gestão de trabalho, gestão de processo, gestão de pessoas, etc. Sim. Né? Quando você já está na baixa gestão, vamos chamar assim, né? E você busca e continuar o seu crescimento profissional, atingindo aí a média gestão ou a alta gestão, aí você começa a perceber, até porque você não é mais avaliado pela atividade operacional, porque hoje você é muito mais gerencial, né? E quando você está no nível gerencial, olha que coisa interessante, as tuas realizações não são tão tangíveis quanto quando você estava no nível operacional. Né? Quando você está no nível gerencial, você tem lá as grandes realizações, são os grandes números gerais, e aí tem como você contribui para aquele número ali, né? O que você fez para aquele número ali ser realizado. Mas não é mais tão tangível. E aí o seu trabalho começa a entrar num grau de avaliação não tão baseado em percepções factuais, mas percepções interpretativas. E aí você tem que começar a se preocupar com a sua imagem profissional. Né? Ou seja, não é só o que você faz, não é só o que você realiza, mas como as pessoas percebem o que você faz, o que você realiza. Quando você é só operacional, convenhamos, eu já fui muito operacional na minha vida, né? Sou japonês, né, cara? Trabalho, estuda. Né? Mas quando você sai desse primeiro nível, vamos chamar assim, né? Você entra em níveis maiores, com a possibilidade de você construir e depender de mais pessoas para o sucesso do seu trabalho. Quando você está no nível gerencial, muitas vezes você tem um raio de atuação mais estendido, você depende sim de aprovações ou de confirmações ou do apoio de outros departamentos, outras pessoas, fornecedores, etc. Você amplia a tua rede naturalmente. Tá? Logo, é fundamental você construir isso também. Mas nem todo mundo faz essa mudança. Ou seja, você acaba tendo pessoas que estão aí no nível gerencial, né? Mas ainda com aquele modelo de quando atuava no nível operacional. Ou seja, basta eu continuar trabalhando, o trabalho e as minhas realizações com o meu grupo ou com a minha equipe, né, ou com meus liderados, vão demonstrar a minha habilidade como gestor, e em função disso eu vou ser reconhecido dentro da vida corporativa e vou alcançar novos níveis, né, merecidamente. A questão é que não funciona de um modo tão cartesiano e tão homogêneo dessa forma. Sim. Né? Você precisa, de certo modo, dar uma forcinha, alavancar. Né? É praticar networking. Né? Sem entrar nesse viés que a gente acabou de falar, né? da pessoa que não tem nada e acaba se defendendo no networking, acaba se defendendo no relacionamento. Né? Então eu vejo, e eu vejo entre os meus colegas, eu vejo entre pessoas de empresas que eu atendo, entre os meus mentorados, que é uma preocupação.
né? As pessoas elas percebem isso. Né? Cara, eu poderia ter mais exposição, ser mais reconhecido pelo que eu sou, pelo que eu faço, pelo que eu fiz. Né? E acaba gerando até uma certa frustração, no sentido de, poxa vida, eu conheço pessoas que não são tão boas quanto eu, sei disso, eu estou ali do lado, tudo, mas conseguem ter mais reconhecimento. Caramba, onde é que eu estou errando? Uhum. Tá? Não vou dizer que está errando por conta do foco, tá? Mas eu estou dizendo que às vezes a gente, ao entender que networking é uma coisa consequente, a gente se torna displicente frente a esse outro lado. Então, esse viés, essa abordagem, essa ótica de marketing, que é sempre uma ótica alavancada, ou seja, do que eu quero buscar ser ou ter. Marketing trabalha com isso, são empresas alavancam investimentos para que ela saia desse patamar e chegue nessa. Também pode ser aplicado para uso pessoal. E esse, para a empresa, a gente chama de plano, né? Para profissional, a gente chama de ambição. Ah, sim. Ambição. Né? Só que essa ambição não é uma coisa errada, não é uma coisa ruim, não é uma coisa que você não deva ter. Pelo contrário, se a gente tiver mais foco no nosso crescimento e saber utilizar, né, as habilidades, principalmente as habilidades sociais no ambiente de trabalho, porque o ambiente é coletivo, principalmente quando você sai do nível da operação, onde você depende muito mais das pessoas, não dá para você entender performance em grupo se você não tem habilidades sociais. Tudo bem, aí você tem aquela visão, né, de gestão, tudo, você tem comando, controle, planejamento, né, treinamento, liderança, legal, né? Mas quanto mais a gente depende das pessoas, mais a gente precisa saber construir um bom clima e um bom relacionamento com elas e entre elas. Alguns chamam isso, né, na ótica aí de recursos humanos, de liderança, tudo. Né? Eu não sou dessa ótica. Eu não sou. Você falou do DISC e tudo mais, tá? Eu já li sobre tudo, mas não sou especialista nisso, não sou dessa frente. Eu tenho uma visão extremamente cartesiana, que é a visão de marketing. Sim. Né? E é aplicável nesse contexto. E acho que todo mundo tem que ter um pouco disso na condução da sua história profissional. As empresas agora têm trabalhado muito a questão do reconhecimento, ia falar relacionamento, não, reconhecimento dos seus colaboradores. Pelo menos as grandes empresas que têm estrutura para isso e que podem investir tempo nisso. Você acha que isso hoje colabora um pouco mais para que as pessoas acendam essa visão dessa oportunidade? Poxa, eu posso melhorar aqui, aqui e ali. Eu quero conectar essa pergunta com esse novo modelo de desenvolvimento do capital humano dentro da empresa que eu tenho visto a partir de um tempo para cá, que é o tal do soft skill, do hard skill e do human skill. Isso né? aí. Que apareceu, de repente, não apareceu pelo que eu tenho visto, não apareceu junto com o soft e o hard, mas de repente surgiu o human skills. Ou seja, a empresa ali tentando desenvolver os seus colaboradores, aí buscar também essa competência mais humana, mais relacional e etc. Isso tem chegado até você, principalmente no que diz respeito a todo o escopo dos seus programas e tudo mais? Numa visão de performance de empresa, de organização, é inegável. Quanto mais integrado, conectado, relacionável for a minha equipe ou for as minhas pessoas, né, mais performance a empresa vai ter. Porque com mais relacionamento, mais integração, você tem mais envolvimento, mais sobreposição, no sentido de um buscar ajudar o outro frente ao objetivo da organização. É uma preocupação de toda organização, conseguir integrar as suas pessoas. Sim. Né? E aí tem várias iniciativas que eu, como leigo nessa área, né, que os profissionais de recursos humanos trabalham, de desenvolvimento de pessoas, né, para conseguir essa identificação, essa integração, essa aproximação, etc. Tudo sob uma ótica gerencial. Né? A minha abordagem, até para colaborar e para não ser mais do mesmo, né, vai sob a ótica do indivíduo, da pessoa, não com a organização, mas para o grupo a qual a pessoa convive.
Independente de onde ela esteja. Independentemente. Olha que coisa interessante, as pessoas têm vários poderes, né? Normalmente, quando a gente busca identificar pessoas importantes, a gente associa ao poder de decisão, né? Ou seja, o poder que a pessoa tem de falar sim, de me promover, no caso de um cliente, de me contratar, é o poder de decisão, o poder do sim. Com certeza esse é um poder que o organograma demonstra, tá? É inegável. Mas as pessoas têm outros poderes. As pessoas têm o poder de influência e as pessoas têm o poder do acesso. Olha que coisa interessante. Às vezes a pessoa tem o poder de decisão e tem poder de influência, mas às vezes não tem. Às vezes a pessoa tem poder de influência, mas não tem o poder de decisão. Mas tem o poder de influência. Por quê? Porque sobre aquele assunto a pessoa tem reconhecimento e notoriedade no ambiente. É o especificador, é o especialista, é o técnico. Ele tem influência sobre aquele tema, né? O poder de influência. Né? E você tem o poder de acesso. O que é isso? Às vezes a pessoa não tem, às vezes tem todas, mas às vezes a pessoa não tem o poder de decisão, não tem o poder de influência, mas tem o poder de te dar o acesso a outras pessoas. Tem o poder de te apresentar, de te introduzir, de acessar ou levar você para o conhecimento de outra pessoa. Olhando para fora, vendedor com vícios, ele só busca estabelecer relações com quem tem poder de decisão. Exatamente. Decisão. Né? Porque ele sabe que o negócio dele acaba sendo um negócio estatístico. Ele precisa impactar um monte de gente, levar um monte de não, para que os poucos sims que ele acaba levando, para levar sim tem que levar um monte de não, né? Acabe gerando um bom resultado. Então ele não pode perder tempo, tem que chegar em contato diretamente com o cara que tem o poder do sim. Né? Mas já tem vendedor que enxerga que de nada adianta eu chegar até o cara que tem o poder do sim, se eu não chegar apresentado, introduzido, validado. E aí só os outros dois poderes é que podem dar isso. Né? Então todo bom vendedor sabe que ele precisa buscar atalhos para que ele chegue bem. A questão não é chegar, é chegar bem. E aí entra a importância das pessoas que têm o poder do acesso. Quando eu pego isso e trago para um ambiente interno, no ambiente interno também tem isso. Você tem pessoas com poder de decisão, pessoas com poder de influência, né? Porque são reconhecidos, porque têm notoriedade, porque têm os seus méritos, né? Sobre o assunto ou sobre a gestão, ou sobre a empresa. E você tem pessoas com poder de acesso. E está lá, né, o profissional atuando numa média gerência ou numa função operacional no departamento de uma sub-área. Caramba, é fundamental que essa pessoa ela saiba construir relações com todas. Sim. Mas convenhamos, dependendo do tamanho da organização, é impossível estabelecer relações com todas. Sim. Então, o que é a lição de casa de todo profissional que está aí na busca do seu crescimento corporativo? Precisa entender quem são as pessoas que têm poder de decisão, buscar estreitar relações com elas, mas principalmente chegar bem. E aí a pessoa precisa construir acessos. Né? E os acessos são pessoas que, como eu disse, não necessariamente têm o poder de decisão e influência, mas são pessoas, sabe, às vezes você quer estreitar relação com aquele departamento, ou com aquela unidade, ou com aquela filial, e você, por não ter essa relação, você acaba não tendo muita integração, muita aprovação, muita validação do que o seu departamento faz. E você até sabe quem é a pessoa que tem ali o poder de decisão, quem é o manda-chuva, quem é o chefe daquela trupe, etc. Tá? Mas não adianta você tentar construir essa relação chegando direto na pessoa. Fica mais fácil você chegar sendo validado por alguém. Ou seja, quem é ali que pode me dar o acesso? Quem é ali que eu preciso estreitar relações, conquistar para conseguir ter essa janela, essa porta, etc. A gente começa a ter uma visão de estratégia, de construção de relacionamento, como se fosse um grande mapa, né? A partir de peças que você vai buscando se conectar. Se de repente alguém entrar nesse podcast agora e pegar só esse trecho da minha fala,
né? Pode chegar à seguinte conclusão: pô, mas que japonês maniqueísta! Maniqueísta, metódico, tal, cara, as coisas não são assim. Claro que as coisas não são assim, tá? Mas se você não tiver essa orientação, entender que o jogo também é isso, tá? Você acaba adotando uma postura passiva, né? E deixando o networking, ou, né, pior, né, para sorte. Às vezes você está ali, de repente você teve a sorte de conseguir a empatia de uma pessoa-chave ali dentro de um grupo. Olha que bacana, que legal. Cara, mas você não pode depender só da sorte. Exatamente. Você tem que entender como é que você pode cultivar isso, como é que você pode aproveitar-se de todo o seu mérito que te valida, né, para construir essas relações. E aí quando você tem muitos acessos, né, ou seja, relações com muitas pessoas que podem te validar para outras, tá? Você está construindo aquilo que eu falei no início, que é a sua rede de apoio. E a sua rede de proteção, ela é construída com pessoas que têm o poder de decisão ou que têm o poder de influência, né? Essas pessoas, elas podem te proteger em certas situações mal explicadas ou mal interpretadas, porque a gente sabe que na vida corporativa acontece muito disso, né? É muito fácil algo ou um acontecimento ter dois olhares. Sim. Ou uma realização mesmo receber dois olhares. E aí você precisa de pessoas que te protejam, né? Quem vai te proteger? As pessoas que fazem parte da sua rede de decisão e influência. Mas não é só isso. Você precisa conseguir chegar a essas pessoas. Quem vai não te orientar, mas vai te abrir as janelas ou as portas, né, para que isso aconteça, as pessoas que formam a sua rede de apoio, que são as pessoas que têm o poder do acesso. É simples assim. E brincando aqui um pouquinho, eu imagino que isso já começa com a recepcionista e a tia da Copa, né? Ah, com certeza. Da mesma forma que todo vendedor sabe que o alvo dele não é o cara da caneta, mas é a secretária, porque é ela que faz o filtro. Exatamente. Então ele entende o poder que ela tem, que é o poder do acesso. É ela que pode, sim ou não, liberar o acesso para a pessoa que tem o poder de decisão. É da mesma forma numa empresa ou numa empresa que você atende. É a mesma forma. Algumas pessoas precisam te liberar o acesso. E às vezes é difícil que uma pessoa que tem o poder de decisão te libere o acesso. Uhum. Às vezes acontece, é fantástico isso, né? É o cara te abrindo portas e janelas, Nossa Senhora. Tá? Mas convenhamos, né? Todo mundo busca isso também. Tem uma outra questão, né? Pessoas que têm o poder de decisão são pessoas muito paparicadas, muito chavecadas, muito queridas, entre aspas, né? Por todo mundo. Né? Obviamente, numa visão de marketing, você tem uma concorrência por atenção e por privilégio, por preferência enorme. É o segurança da balada. Né? Né? Certo? Agora, não necessariamente as pessoas que têm poder de influência ou têm poder de acesso são tão paparicadas, são tão queridas, são tão identificadas. Né? Às vezes são pessoas que numa organização, né, passam na sombra. Infelizmente, né, não reconhecidas, infelizmente, mas você reconhece, você identifica, você dialoga. E essa pessoa que às vezes é do nível da operação, mas numa gestão horizontal, né, tá em várias salas, né, tá em vários departamentos, essa pessoa acaba te introduzindo, acaba te validando, acaba te apresentando, acaba colocando um outro lado sobre você. E aí vai embora. Eu sinto e eu defendo isso. Não faz mal você ter uma visão de marketing, né, orientado à sua carreira. Não é errado. Nem ao seu relacionamento. Também. Tem gente que usa isso para uso pessoal mesmo. Faz a matriz SWOT ali do dia, como é que foi, acho que ele não está muito feliz, ela não está muito tranquila. E olha que tem gente que tem performance com isso, conheço alguns. Ai. A gente está se aproximando do fim, eu queria aproveitar esse finalzinho para tentar amarrar tudo o que a gente conversou, e se a pessoa que está ouvindo a gente agora, ela estiver pensando o seguinte, tá, então isso significa que além de eu já ter que fazer o meu trabalho, que já é pesado,
as 40 reuniões que mal cabem no meu dia, os 150 e-mails que estão acumulados na minha... Eu ainda tenho que ser legal, gentil, almoçar com a fulana, mandar um cartão de aniversário para a ciclana, ir na festinha do afilhado dela. Então, é isso que ele está falando para mim? Ou a coisa pode ser mais simples do que parece? Pois é. Infelizmente, às vezes é isso também. Tá? Aí entra numa outra questão que em marketing, toda ação de marketing busca alavancar um pouco o que você é. Uhum. Né? Ou seja, a foto do produto ali no anúncio sempre é mais bonita do que o produto é realmente. Sim. Né? A questão é que essa alavancagem ela precisa ser um pouco, não pode ser muita. Ou seja, precisa respeitar algumas características que o produto possui. A mesma coisa na questão pessoal. Tá? Todo mundo tem as suas características aí. Né? Tem os seus estilos comportamentais, né? Tem a sua visão, a sua percepção, tem o seu rol de habilidades. Né? Todo mundo tem. Né? Só que para você desempenhar com performance esse outro lado, você tem que alavancar um pouco. Agora, não dá para alavancar muito, porque as pessoas vão perceber. Sim. E esse cara aqui está forçando, sabe? Esse cara está querendo ser aquilo que nunca foi. Ou mandar aquela caixa com champanhe cara para secretária. Sabe? Tá forçando, né? E aí eu coloco, da mesma forma que a gente coloca nessa visão para mercado. Você tem que alavancar um pouco, praticar. Né? Alavanca um pouco, começa a ser mais sociável, começa a aproveitar as oportunidades do dia a dia, aceita um convite, vai. Né? Essa prática, esse exercício pode te destravar ou fazer você desenvolver habilidades sociais, de diálogo, de compreensão, de empatia, de clima, de humor, ou seja, condições favoráveis, né, dentro dessa palavra gigante chamada relacionamento. Né? E aí você alavanca mais um pouco. O legal é que quando a gente aplica essa ótica de marketing para a pessoa, né, alavancar mais um pouco e praticar, você faz isso no seu dia a dia, gerando oportunidades. Fazer isso em produto é complicado. Sim. Porque às vezes você tem que mudar a fórmula, tem que fazer aprimoramentos, tem que trocar a composição. Aqui não, aqui são pequenos ajustes que você vai promovendo. Então, é inegável que profissionais com mais habilidades sociais acabam potencializando o seu lado técnico, vamos chamar assim, o seu lado diretamente ligado às suas atribuições, às suas funções, ao seu comprometimento. Bacana. É inegável. Né? Agora, claro, não dá para você buscar isso de uma hora para outra. Aí você precisa construir, sim, o seu projeto. Né? Ou seja, tem algumas coisas que eu preciso me permitir, tem algumas conexões que eu preciso fazer, e aí eu vou aprendendo. Aí eu vou emulando um pouco, absorvendo, e assim vai. Né? E aí você consegue um desenvolvimento e um crescimento contínuo. Tá? Se você tem boa entrega, muitas vezes fazendo um pouco mais desse outro lado, você já sente resultado. E isso te dá uma motivação, entendi como é que faz esse negócio, né? E não é tão ruim assim, né? Não é tão desnecessário assim. Poxa, acho que... E aí você começa. E aí numa história, em pouco tempo, eu tenho mentorados que em 6 meses saíram do água para o vinho, sabe? Eu tenho mentorados que eram... inclusive, entre os seus colegas, tinha uma percepção extremamente, às vezes, negativas, né, dele enquanto pessoa, mas simplesmente porque ele não sabia construir essas relações. Quando ele colocou em pauta, né, ele foi aprendendo e aplicando. E como o trabalho é uma atividade diária, a repetição vai fazer com que você se torne ou que você consiga desempenhos melhores. Muito bom.
É uma pena que a gente já não tem mais tempo para estender ainda mais esse papo. No final de cada episódio eu costumo brincar e fazer o momento dinâmica de grupo e faço 3 perguntas para a pessoa responder. Hoje, como a gente está com um tempinho já mais contado, eu vou fazer uma que é a pergunta que eu estou fazendo para todo mundo. Onde você se vê daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos? Poxa, 5 anos é muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Olha, o marqueteiro sempre pensando muito mais à frente. Tecnicamente a gente chama 5 anos de médio prazo. Ok. O que teoricamente é um erro, porque só existe o curto prazo e o longo prazo. Okay. O curto prazo é tudo aquilo que é possível de ser orçado. É tudo aquilo que pode ser gerado um projeto. O que está no curto prazo você consegue orçar. Né? Ou seja, está num raio aí de 3 meses a 1 ano. Até 1 ano dá para você orçar o preço das coisas. Uhum. Depois daí você começa a entrar num aspecto muito subjetivo. O longo prazo é aquilo que você não consegue orçar, justamente porque é longo prazo. Exatamente. Né? Logo, está mais baseado em aspiracional, está mais baseado no que você entende do negócio, do mercado, que você busca, etc. E aí quando a gente pega isso, estou sempre dando aula, né? Quando a gente pega isso e traz para a nossa realidade, a gente também tem o nosso curto prazo. Uhum. Né? O nosso curto prazo está, né, no emprego, está na promoção, está na realização de um projeto. Né? Isso tem uma carreira direcionada a cases, que é um outro assunto. Tá? E você tem o longo prazo, que está relacionado a algo maior que você enxerga e você ambiciona como profissional, integrando com os outros lados do seu ser. Né? E o Marcelo se vê onde? No médio prazo, é aí onde eu queria chegar, né? Talvez seja a resposta mais complicada. Por quê? Porque exige uma visão com compromisso, com orçamento, com compromisso com o pé no chão do que é possível, tá sempre lá. Do que é possível, né? Junto às suas ambições. Tá? No médio prazo, eu busco, e eu estou trabalhando para isso, e inclusive em função disso, até na semana passada, a gente abriu esse serviço de mentoria como um serviço público. Está lá no site da minha empresa, minhachita.com.br, né? Esse serviço de mentoria. Mentoria eu presto desde 2007, desde que abri o curso de networking. E quando eu comecei a receber uma outra demanda de pessoas que, beleza, tiveram acesso ao método, o curso faz isso, né? Mas tem algumas particularidades, nem todo mundo consegue fazer a transposição do método para a sua realidade. E para isso necessita de uma conversa, né? De um bate-papo, né? De uma visão de alguém orientado ao projeto. E desde 2007 eu presto serviço de mentoria, mas algo em função não do que a gente promove, mas do que a gente recebe, né? Ou seja, os alunos que nos procuram. Tá? E a gente começou semana passada. Eu abri isso, né? Autorizei isso, e está lá no site, está aberto, tem preço, tal, tudo mais, né? Para todo mundo. Então, nesse médio prazo, além da minha atividade como professor, como docente, como palestrante, como treinador nos nossos programas, né, eu vou buscar desenvolver essa atividade como mentor dentro dessa mentoria de networking, que é do rol de assuntos de marketing, aquele assunto que eu posso colaborar dentro da ambição do indivíduo, da pessoa. Sim, porque sim. Todos os nossos produtos são feitos para empresas. Perfeito. E que fique claro que ambição não é uma palavra negativa, né? Não é. Ambicionar é chegar em algum lugar, querer chegar em algum lugar, né? As pessoas acham que ambição é um pecado, né? Alguma coisa assim. Essa câmera que está aqui é a sua câmera. Eu quero que você aproveite ela da forma como você quiser. Se quiser divulgar suas redes sociais, se quiser falar um pouco mais sobre o curso, fica à vontade. Sim. Você que ficou até aqui, dá uma olhadinha no programa do curso de networking, minhachita.com.br. Aí lá você vai achar o curso de networking, ou digita no Google curso de networking Minhachita, que você vai encontrar. Dá uma olhada no programa. Se você se identificar, tem várias turmas que acontecem pelo Brasil inteiro, são cursos de 2 dias. Tem conteúdo, tem padrão corporativo, tem material, tudo impresso, é bem bacana. Tá? E se você se interessar, antes ou depois do curso, tem um programa tem a reunião de mentoria
que a gente está abrindo, são apenas 3 reuniões por semana, são 3 horários por semana que eu tenho disponível, ou seja, 12 horários por mês, são reuniões individuais de 1 hora, baseado no mesmo método de networking. Tem pessoas que fazem o curso, entendem, já conseguem aplicar no seu dia a dia, tem pessoas que precisam dessa orientação. E aí, olha que coisa interessante, como até agora a mentoria sempre foi uma coisa procurada pelas pessoas, primeiro elas faziam o curso, depois buscavam a mentoria, se aproximavam de mim, pelas redes, etc. Tá? Mas não necessariamente você precisa fazer o curso para fazer a mentoria. A questão é que quando você faz uma mentoria e não faz o curso, você não tem um entendimento da lógica que vai validar as premissas. Então, simplesmente vou apresentar as premissas, você que engula. Você que engula, né? É na real, é uma visão orientada a negócio. Pá! Né? Quando você faz o curso, você tem esse entendimento. E aí, inclusive começou a acontecer na semana passada, já tive já um mentorado e aconteceu muito isso. Ele não tinha feito o curso, foi fazer a reunião, pegou o método, algumas coisas ele concordou, outras não. Né? O que não concordou, automaticamente, como não teve um curso para validar, né? São de 7 a 10 horas no curso, a reunião é 1 hora só, né? Ele acaba tendo que ter mais tempo para absorver. Né? São entregas diferentes, mas fundamentalmente da mesma metodologia, que é baseado em marketing de relacionamento, só que com esse viés, né, para aplicação pessoal. Dá uma olhadinha lá, recomendo, vale a pena. Vem me conhecer. Agradeço demais a sua participação. Foi uma conversa rica, uma conversa cheia de coisas para a gente refletir, né? Acho que as pessoas que vão escutar isso daqui hoje vão levar bastante lição de casa. Então, de verdade, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Pô, quero falar que eu tô muito orgulhoso, cara, porque eu fico falando com você, eu fico lembrando ali, né, do Fio. Ah, sim. Do Fio moleque, ali com 18, 19 anos. 19 anos de idade e tudo, já falava bem, já liderava grupos, né? Lembra da banca de marketing? Meu Deus. Nossa senhora, já fazia as tarefas, já se relacionava, já deixava a sua marca. E a gente não pode deixar de dizer que o melhor professor de marketing que nós tivemos era aquele que sabia que até sentar na mesa do bar com seus alunos ele tinha que fazer, porque era uma forma de networking. E ele estava lá, não bebia, comia uma maçã, mas ele estava lá. Muito bem. Networking não é exatamente apenas uma coisa dura, uma coisa metódica para você aprender. Não, networking é uma forma de você conduzir a sua vida, a sua carreira. Ficou claro aqui que tem gente que busca isso para aplicar numa vida pessoal. Ficou claro que tem gente que vai levar isso para aplicar na vida profissional. Se você é um RH, se você é de gestão de pessoas, por que não coloca o curso de networking na sua plataforma de desenvolvimento de colaboradores? Se você é só um colaborador que está ambicionando, e aqui a gente tem de novo essa palavra, chegar cada vez mais longe na sua carreira, saiba, as habilidades relacionais e sociais são sim importantes. Ah, mas eu não nasci desse jeito e eu não quero contato com pessoas, tudo bem, você vai lidar o seu caminho por outra estratégia, que provavelmente não vai ser tão ruim, mas você sabe que tem frutos para ser colhidos daí. As redes sociais do Relaciocinando são no Instagram, @relaciocinar, final com R, no YouTube Relaciocinando ou também Relaciocinar. E você pode acompanhar a gente tanto no YouTube quanto nos principais gerenciadores de áudio, Spotify, Deezer, qual for de sua preferência. Eu fico feliz de ter chegado a mais um episódio e até o próximo.